Ó, o Bruno Prado, Vamp, sobre o jogo em si, né? Porque o Abel Ferreira sai com mais uma vitória em clássico. Eu queria perguntar quais os destaques, na opinião de vocês. Porque, ó, o Endrick marcou. Isso é sempre importante, né? Que a gente sempre fala, pô, o Endrick, será que ele vai ter chance? Já teve até o Marca, Jornal da Espanha, dizendo que o Abel deixava ele no banco por falta de comprometimento nos treinos. Uma palhaçada com o moleque. Entendeu? Quem conhece sabe que o moleque é dedicado, não é um moleque deslumbrado ainda. Pode ser que um dia se torne, mas é um moleque que treina separado, sozinho com o pai. E foi criticado pelo Marca. Hoje faz mais um gol e mais um gol em jogo importante. O Endrick. Agora, quais seriam os pontos positivos do Palmeiras, principalmente do Palmeiras que venceu, e até mesmo do São Paulo, além do Arboleda, que foi esse grande ponto negativo que errou nos dois lances, na opinião de vocês? Acho que o São Paulo é um time muito brigador, muito lutador, mas tem muita dificuldade para criar. E tem as suas limitações. Hoje ali você tinha o Alisson, Michel Araújo. São jogadores que são esforçados, que lutam, mas falta qualidade às vezes. O São Paulo ficou muito com a bola. Depois do gol do Palmeiras, do primeiro, e durante boa parte do segundo tempo. No segundo tempo até conseguiu criar, mas no primeiro teve muita dificuldade. Não é nesse jogo. Em alguns jogos. Acho que o time do São Paulo, eu já falei aqui algumas vezes, eu não acho que ele estava tão ruim antes e também não acho que ele está tão bom agora. Acho que há um exagero nessa coisa assim que parece... E aí não é nada do Dorival é ótimo. Mas eu acho que há um exagero assim de falar, nossa, o time agora é outro. Eu acho que há um exagero. Acho que o time, ele sempre teve uma defesa, esse ano, a defesa sempre foi boa, hoje aconteceram falhas, mas não é fácil fazer gol no São Paulo, e o ataque tinha dificuldade para criar porque tem uma limitação ali. Então, não acho que o São Paulo mudou tanto assim. Claro que mudanças aconteceram. Quando você troca de técnico, sempre tem alguma mudança, e o Dorival é um cara muito competente. Mas acho que muitas vezes há o exagero assim, porque não estava perdendo, e é legal não perder, mas ano passado chegou a ficar 15 jogos sem perder também, mais ou menos nessa época. Então é um time que briga, que luta, não é fácil derrotar o São Paulo, mas o São Paulo, para ganhar os jogos, mesmo contra times mais fracos, ele tem que ir quase que no seu máximo. Dificilmente ele vai sobrar contra o adversário. E do outro lado, o Palmeiras, que a gente já falou aqui muito da consistência. Quando faz o segundo gol, já não tinha o Dudu em campo, já não tinha o Rony em campo, já não tinha o Gabriel Menino, então, e mesmo assim fez o gol com o Endrick. Endrick é muito bom. Ela finalização, inclusive, do Endrick. O Endrick a gente sabe que muitos ali mais experientes do que ele perderiam esse gol. Sim, e os números dele, assim, de jogos e gols, eles são bons. Só que tem que ter paciência. Se o Endrick virar realmente assim, um grande jogador, um dos melhores atacantes do mundo, não vai ser agora. Agora ele está com 17 anos, tudo tem o seu tempo. O Vinícius Júnior, que hoje está muito bem, não chegou arrebentando no Real Madrid, levou 2, 3 temporadas. E ele não vai para o Real Madrid no meio do ano que vem para resolver um problema. Vai chegar, vestir a 9 e jogar. Se acontecer, é fora da curva. Ele vai ter o seu tempo ali. O Real Madrid não está contratando o Endrick para resolver problema imediato. Ele está contratando para, quem sabe, contando desde a hora que ele chegar lá no Real Madrid, 2, 3 anos para frente, ele se tornar, quem sabe, um grande atacante. Você está falando, eu me lembro da expectativa com o Kaká. Sim. Quando o Kaká foi, eu ainda falei para ele, calma, vai ter que esperar, tal. Chegou e arrebentou. É logo de cara o Kaká. Cara, ele arrebentou, foi espetacular. Menino, foi espetacular. O Endrick ainda é mais novo do que ele indo para lá, mas eu acho que ele vai ter essa expectativa positiva, sim. Acho que ele é um jogador excepcional, fora de série. Agora, sem demérito nenhum, o chute foi fantástico. Você veja que o São Paulo deu 2 gols pro Palmeiras. Sim. Olha lá. Entregar. É um gol dado. Isso aí, no rachão, o cara perde uma bola, faz o gol, né? Então, infelizmente, um time muito bem treinado, com jogadores com alto poder motivacional e com a cabeça gelada, você perde uma bola, você toma o gol. Talvez se o Palmeiras perdesse uma bola dessa, o São Paulo não fizesse o gol. E até teve lance parecido. Então, o Pilhado falou aí, veja a estratégia do treinador. O São Paulo teve muito mais posse de bola que o Palmeiras, o que prova que o Abel é um treinador que joga atrás e reage. O Muricy era assim, joga atrás e reage. Então, o São Paulo teve mais posse de bola, teve mais chute a gol, teve mais escanteio e perdeu o jogo. Por que perdeu? 2 falhas individuais. Tivesse feito 1-0, talvez se invertesse completamente o jogo. Futebol é momento, é oportunidade. Olha lá, o gol que perdeu. São situações que se cria de aproveitamento. Quando se tem jogador melhor, o aproveitamento é maior. Tinha uma frase muito boa que um gerente de futebol de um time que eu trabalhei falava para mim assim, pô, como o cara perde um gol desse? Eu dizia, esse é o de 20.
Se fosse de 50, não perdia. Então tem um pouco disso no futebol. O jogador mais talentoso tem mais resultado do que aquele mais esforçado. Com respeito, saiu o Michel Araújo na cara do gol. Ele vai precisar de mais chance que o Endrick para fazer. Mas é isso que eu falo. Claro, por isso que eu elogiei o Endrick. Muito jogador ali perderia. Claro. E o Endrick, com 16 anos, fez, pô. Claro. 16 anos. É o que eu falo. Às vezes querem criticar muito o moleque. O moleque tem só 16 anos. Imagina, era pra esse moleque estar jogando bola na escola, no colégio. Ele tá jogando no Morumbi lotado, uma pressão absurda. Ele, lotado contra ele. E fazendo gol, do jeito que ele fez aí. E aí a gente vê muita gente querendo cobrar. É o que eu falo, também não concordo quando o Endrick vira e fala: a pressão tá exagerada em mim, eu não pedi essa pressão. Calma lá também. Porque essa pressão existe no Endrick porque ele tem uma mídia absurda em cima dele. Ele valeu 160 milhões de euros por causa dessa mídia. Então ele tem que estar também preparado para a pressão que vai ter. O treinador também. É isso. Todos eles têm que estar preparados. Não é novidade um jogador de 16 anos fazer isso. O Edu, Jonas Eduardo Américo, foi para uma Copa do Mundo com 16 anos para 17 e jogava muito, talvez mais que o Endrick, o Edu. O Vampeta acho que deve lembrar, né? Lógico, o Edu Jonas. Então, o Edu, Pelé Edu, Nossa Senhora. Então, o futebol brasileiro permite isso. Nesse momento, é até uma comparação maluca, né? O Edu era, meu Deus do céu. Não, mas eu tô comparando... Com 16 anos ele era muito mais jogador que o Endrick. Pode ser que lá na frente... Pois é. Mas com 16 anos ele era muito mais. Ele já tinha disputado Copa, como vocês... Pois é, então veja que é possível. É possível. Eu não vi jogar. Mas tem como alguém com 16 anos ser muito mais que o Endrick? O Edu, o cara disputou a Copa. O Edu jogou a Copa de 66. Ele foi pra Copa convocado e ninguém discutiu. 66. Como ele jogava. Foi titular do Santos o resto da vida. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. É bom pra isso. Por sinal, baita audiência aqui na TV Jovem Pan. Ainda falando sobre o jogo, Vamp, sobre essa situação. A gente falou do Endrick. Tem também o Gabriel Menino. O Gabriel Menino é um cara que é pouco falado, mas ele sempre aparece em jogo grande, sempre aparece fazendo golaço. O Gabriel Menino, ele tem esse negócio de aparecer em jogos decisivos. Eu acho um jogador muito importante para esse Palmeiras e não é dos jogadores, né, Vamp, que são sempre falados. Os que são sempre falados, o Everton, Gustavo Gomes, Dudu, Veiga e Rony. São esses. Esses são os sempre falados no Palmeiras. Agora, o Gabriel Menino, ele gosta de um jogo importante. E outra, Vamp, você colocaria outros destaques nesse jogo de hoje? Na tarde de hoje tem os prós e os contras, né? Vamos lá. O Dudu não fez uma boa partida, o Rafael Veiga e o Rony. O Zé Rafael jogou muito. É esse. Sim. Zé Rafael foi para mim Ninguém foi o melhor fala jogador. do Zé Rafael. Pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras, foi o Zé Rafael. Jogou muito. Vamp, eu tenho um amigo palmeirense meu que odiava o Zé Rafael. Não aguento, como pode jogar esse cara, não sei o quê, Tá aí o Zé Rafael. Para mim, o Zé Rafael é o melhor jogador do Palmeiras. Por parte de São Paulo, o Pablo Maia também, muito seguro. Você não foi expulso, né? Quando a gente desceu aqui, ele foi expulso. Não, sei, no finalzinho eu não vi. Mas eu tô falando assim, mas ele jogou bem. Tudo bem, ele fez uma partida muito boa. O Arboleda, pra mim, como eu falo sério mesmo, não tô brincando não. Pra mim, o Arboleda é o melhor zagueiro do Brasil. Não, melhor ele não é. Pra mim. Porque ele é seu amigo, você sabe que ele não é melhor que o Gustavo Gomes. Ele hoje jogou mal, ele hoje falhou nos dois. Primeiro, a saída por dentro do Rafinha, o passe por dentro, o Alisson devolve um bago pra ele rebate. Aí o Gabriel Menino, a gente sabe que chuta bem. Quem joga futebol sabe que o erro foi ali da lateral. Começa com o Rafinha. Ele pode dar uma bomba também na bola. O Rafinha dá um passe forte pro Alisson ali de costa, o Alisson vai e escola forte pro Arboleda que rebate mal. Eu vou voltar aqui pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio, na TV, no YouTube, multiplataformas. Vamp falando sobre os destaques do jogo. Aí eu tô falando, esse lance por dentro fez com que o Arboleda errasse, porque o último passe foi dele. Mas pode dar uma bomba também pra frente ou pra lateral. Aí já veio muito em cima dele e bateu mal. O segundo não, o segundo ele tá com a bola totalmente pra si. O Breno Lopes, os atacantes gostam disso, de esperar o zagueiro errar. O Breno Lopes vai, acompanha, ganha de cabeça e caiu no pé do Eder, que saco, né? Mas assim, o jogo em si, o São Paulo faz um começo de segundo tempo muito bom. Pressiona o Palmeiras a todo momento, tanto que o Abel, ele tira o Dudu, o Rony e no finalzinho o Rafael Veiga, né? Mas, bola... A bola voltou muito melhor. Botou muito bola na trave, o Palmeiras botou bola na trave. Se tem mais qualidade, o problema é 1-0 contra.
1-0 contra pesa nas costas de qualquer time. Você toma um gol. O Palmeiras não, estava 2-0 e virou o jogo para 4-2, com um time que não é lá essas coisas. Mas o Palmeiras tem hoje essa casca... Confiança muito grande. Confiança de fazer o que Você quiser. pega aproveitamento, né? Que tem aquele negócio que a gente fala, posse de bola. Às vezes o zagueiro fica tocando a bola um pro outro, uma bola um pro outro, e tá contando posse de bola, uma mentira. O aproveitamento do Palmeiras em chute a gol foi... O Palmeiras chutou 2 bolas no gol e foi gol. Isso. Em 2 falhas do São Paulo. E 2 falhas do São Paulo. O São Paulo teve bola na trave, o Pablo Maia chapou de fora da área, o Everton fez defesa. Teve oportunidade, mas o resultado final é que a gente está debatendo aqui conta. Mais uma vitória do Palmeiras. Agora, Flávio, o Vamp chamou a atenção do Zé Rafael, né? Eu estava chamando a atenção do Gabriel Menino. Jogar bem. São jogadores, realmente, que são pouco falados, mas que são muito eficientes nesse Palmeiras, né? Porque o Zé Rafael, ele é muito regular. É difícil você ver uma partida ruim do Zé Rafael. Muito bem condicionado. Sim, e ele é aquele cara que marca, que é o de marcação. Ele não é que o Luxemburgo puxou para fazer segundo volante. Não é expulso toda hora. Joga quieto, jogou muito. Não, e é muito regular. É difícil você ver um jogo onde ele vai mal. E o Gabriel Menino sendo decisivo de novo num jogo importante. É difícil você ter um cara que faça tanto gol em jogo contra rivais ou em jogos decisivos como o Gabriel Menino. Foi muito bem no jogo, aproveitou muito bem a oportunidade. No momento do jogo morno, né? Ele pega e faz uma jogada extraordinária. Ele olha e faz o gol. Ele e o Pablo Maia, arremeta muito bem. É. Se você ver a final do Campeonato Paulista, o Gabriel Menino faz gol direto. Ele, Zé Rafael, o Pablo Maia, tem uns caras que chutam bem de fora da área. O Zé Rafael, ele tá cobrindo a saída do Danilo e bem. Olha os gols que o São Paulo perde, ó. Então, é o que eu falo. Aí é o material humano, né? Ou o lado emocional, né? Ou a pressão. Agora, outro cara que jogou muito e joga muito é o Beraldo. Esse menino tem uma técnica. É bom, sim. Eu vou falar uma bobagem aqui, me perdoe, mas olha, faz tempo que eu não vejo jogador jogar estilo Dario Pereira. E não sei se você sabe, Flávio, o pai dele era o André Beraldo do Guarani. Foi meu atleta, jogou 92, 93, exatamente. Foi meu atleta, um guerreiro elegante, cabeceava muito, ótimo jogador do Guarani, teve uma carreira bonita. É pai do Beraldo. Agora, Flávio, assim, hoje tem staff, tem comissão técnica ali, análise de desempenho, tem tudo. O que me surpreende muito é ninguém chegar no Luciano e conversar que... Velho, para de brigar com a arbitragem. Cai todo. Você tá. Em vez de chutar, fica ele não em pé, joga, ele cai, se joga. Então, ele só não anda reclamando. Aquilo aí que eu te falo também, doutor. É jogar pra torcida Então, também. Agora eu te pergunto. É jogar pra torcida. Ele é Ninguém assim, conversa isso com um cara, velho. ele é assim Tanta gente, staff, um monte de gente. Ele é assim desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Por isso que eu falo, ele é bom jogador? Excelente. Mas falta esse lado Se preocupa muito mais com a arbitragem. Falta com o esse caindo, lado. Pra ficar em pé. Vários lances pra ficar em pé, pra decidir. Falta esse lado que o faria um jogador até de seleção. Sabe o que é assim? O Dudu mudou demais. Sim. O Dudu mudou. O Dudu enchia o saco, brigava com todo mundo, ficava enchendo o saco. Liderança Hoje tá sobre jogando. ele. Tem um monte de gente em Com o volta. Diniz ele jogava. Com o Diniz ele rendeu. O Diniz Mas trouxe com o Diniz ele sempre rendeu. rendeu. Ele faz assim. Não, ninguém tá falando mal jogador, não, mas a faz atitude assim. dele no jogo todo é só de encher o saco. Agora ele não joga. Ele chega enche lá mais e ele o saco. prefere se atirar. E lamenta, e quando a bola sai, faz um teatro danado. essa Ele é bom parte. jogador? É. Se ele focasse só no jogo, É isso que eu tô falando. Não é mau jogador, não. Acho que tem que ser ele, Caleri mesmo, ali como segundo atacante. sim, seria Mas ele se preocupa muito mais em cair Exato. e brigar. Ó, ele se jogou 3 vezes na área que não foi pênalti. Ele tinha que ficar em pé. E pior que reclama. Hã? E agora é um ótimo jogador, Falta o quê? Sabe, o futebol brasileiro, Vampeta, tá faltando educação esportiva. Quando eu cobro do Abel isso, é porque eu cobro de todos os jogadores. O negócio do tapa na cara, que o cara parece que tomou um tiro, é briguinha, é confusão. O cara sabe que o lateral não é dele, mas ele levanta a mão como se fosse dele, viu que bateu no pé dele. Então, eu acho que falta muita educação pra gente e a gente só vai ganhar a Copa do Mundo quando os jogadores forem mais educados esportivamente. Agora, teve um pênalti também que foi anulado do São Paulo, mas que não tem polêmica, né? Não houve realmente nada. O pênalti foi anulado e foi logo no começo do jogo. E que não teve uma polêmica nesse pênalti, ó. Foi esse lance aí, que tem o chute. A bola bateu na cara e no braço. Saber como é que o nosso árbitro bola de bate Copa do na Mundo cara e marca desvia. um pênalti desses, né? É isso, né, Absurdo, o Flávio? Né? Se não tem VAR, ele ia fazer uma bobagem gigante. E ele tava do lado. Ele tava do lado. É isso que eu Inacreditável. questiono. Ele tá do lado do lance. Ele tá na meia-lua. Como é que ele marca isso? E aí o árbitro
Porque ela bate na cara, desvia e vai pro braço. Agora, a gente já sabe que desvio não é mão. Ainda mais do jeito que aconteceu, com esse chute do jeito que foi. Ele ter marcado o pênalti de começo é que é bizarro. E se não tivesse o VAR, ele ia cometer esse erro. É pesado porque ele não costuma se submeter ao VAR. Felizmente, dessa vez, ele foi lá e corrigiu. Foi um negócio muito louco, uma porrada. Não existe auto-pênalti. O próprio jogador jogar a bola pro outro, espirrar, bater no outro, ser eles pênalti. marcam, é uma coisa maluca. E é uma burdoada, a bola bate no rosto do o Mike, né? Pô, e coitado, ele não tem nem como se defender ali, bate na mão, poderia ter batido na perna, pelo amor de Deus, sei porque que ele marcou, uma loucura. A bola não tá voltando, né? Nem tá indo pro gol, né? Olha lá. Nada. Bruno, é o 7º gol do Gabriel Menino na temporada. Golaço. Golaço. Foi um golaço, mais um golaço, que é o que o Vamp fala. Ele gosta de arriscar de fora da área. Já já a gente vai falar também da saída do Cudê, hein? Do Atlético Mineiro. Cudê finalmente saiu do Galo. Eu quero saber como é que vai ser essa multa. Ele vai abrir mão, ele não vai, teve algum acordo, porque a multa era de 30 milhões de reais. Eu duvido que esse cara vai sair do Atlético Mineiro com a mão abanando. Mas aí, e tem isso, cuidado. Foi ele que pediu. Ele não queria a multa, né? Lembra que ele falou? Não, ele falou, eu vou sair. Mas no começo. Aí alguém da confusão. O empresário falaram, tá bom. Você tá brincando? A gente vai falar da saída do Cudê, mas, essa situação do Gabriel Menino, Bruno, tá fazendo golaço, foi um jogador que foi afastado, inclusive, pelo Abel Ferreira. É bom a gente lembrar disso, eu vou falar isso até com o Marco Aurélio também. Não foi pro Mundial Ele de trabalhou Clube. muitos anos dentro do futebol, porque é difícil para um moleque novo ser afastado, ficar fora do Mundial de Clubes, levar uma dura para todo mundo saber que ele levou dura e hoje dar a volta por cima e assumir que teve uma postura ruim e que melhorou. E ele conseguiu se recuperar, hoje é titular do Palmeiras. Desses 7 gols no ano, 2 foram contra o Flamengo numa decisão, Supercopa do Brasil, 2 contra o Água Santa, também numa final de campeonato, que o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo e fez agora no Clássico também. Então quase todos os gols em jogos importantes, decisivos, ele bate bem de fora, ele tem confiança para arriscar e faz os gols. E ele, daquela geração dele, dos que subiram para o profissional, ele é o único que ficou no Palmeiras, que ainda está no Palmeiras, né? Porque o Danilo também foi muito bem e foi vendido para o Nottingham. O Gabriel Veron saiu até por um preço muito abaixo que o Palmeiras imaginava negociá-lo, foi lá para o Porto e ainda não se acertou no Porto. O Wesley saiu para o Cruzeiro, o Renan estava emprestado para o Bragantino, aí teve aquele acidente lá que ele está respondendo ali na justiça, enfim, ainda está rolando esse processo. E o Patrick de Paula, que foi para o Botafogo, também não conseguiu jogar bem no Botafogo, agora está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Então, daqueles garotos que subiram e ajudaram o Palmeiras em alguns momentos, principalmente na temporada de 2020, só o Gabriel Menino ficou e teve esse momento, que ele perdeu espaço, não foi inscrito no Mundial de Clubes e recuperou. Hoje é titular, com a saída do Danilo ele virou titular do time e está bem. É um jogador que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, jogou em sub-20, chegou a ser convocado pela principal e é um jogador muito bom. Eu gosto muito do Gabriel Menino, acho que ele é muito talentoso. Ô Marco, perguntando pra você, quantos anos você trabalhou no São Paulo? Um monte, uns 20. 20 anos de São Paulo, departamento de futebol, você viu muitos casos. É difícil, né? Um jogador que é afastado, toda a torcida sabe que ele foi afastado por indisciplina, tomar, né? Eu não digo vergonha na cara, mas tomar consciência. Pô, realmente, tô exagerando, o cara me afastou, me tirou até do Mundial de Clubes, vou voltar. Porque isso, muitas vezes, mexe com o psicológico. Você vê o Patrick de Paula. Nunca mais voltou a ser o mesmo. E já o Gabriel Menino, não. O Gabriel Menino levou a bronca, administrou, deu a volta por cima, ele que tinha sido convocado para a seleção brasileira. Foi tudo muito rápido na carreira dele. Para o moleque ter essa consciência, mudar e tá sendo decisivo hoje num time, num elenco tão forte como a gente diz, tem que se valorizar, né, Marco? Claro, mas uma vez eu ouvi uma frase que é assim, ele é assim, não muda ou deixa de mudar, né? E alguns têm uns deslizes, mas ele é bom, ele é um bom menino, né? É o Gabriel Menino, bom menino. Portanto, ele deve ter enxergado. É sobre o nome dele mesmo. É isso mesmo, E ele deve ter sido muito bem assessorado, porque quando você afasta alguém, você não pode afastar na maldade. Tem empresário que fala, então me libera, como tem uma crise enorme aí financeira, contratual, não é fácil. Agora, quando você mostra o lado certo, mostra o erro, vamos trabalhar junto, vamos melhorar, vamos ver o que você pode fazer, e o jogador sente o reflexo desse auxílio, vamos dizer assim, dessa orientação, é o Gabriel Menino. E
E outro que não ouve, e vira outro jogador que, se eu vou falar, pô, era bom, hein, e não deu certo, hein, o que aconteceu? Porque não mudou, né? Não mudou. Ele foi ruim ou foi sei lá, não teve uma atitude correta e continuou não tendo, que é mais gostoso, né? A vida do jogador de futebol sem responsabilidade é muito mais gostosa. Agora, quando o cara tem que encarar a responsabilidade, horário de treinamento, cuidar do corpo, ó, você vê, os caras que são bons aí, tá lá o Djoico hoje ganhando 24 grandes slams com 36 anos. Quer dizer, por quê? Porque ele se cuida. Não tem segredo. O cara se cuida. E havia até, só saindo, mudando de um lado para outro, havia dúvida, né? Quem vai ganhar? O Alcaraz com 20 e pouco ou o Djoico com 36? A experiência ou a juventude? Ganhou a experiência 2 vezes. O outro saiu machucado fisicamente. É o que eu falo, né, Flávio? Tem que se valorizar muito o Gabriel Menino. Porque eu acho que você tem problema de indisciplina no começo da carreira, dá a volta por cima, eu acho que tem que se valorizar. Porque a gente critica tanto quando o cara não se corrige. A gente fala, pô, que desperdício. Eu canso de falar isso. Que desperdício de talento que foi o fulano. Claro. Pô, poderia ter uma carreira muito mais brilhante. É difícil pra caramba. Depois que você conhece a tentação do futebol, pra você sair dela, a gente sabe, é mulher, bebida, é festa, é todo mundo querendo abrir as portas pra você. E ele provavelmente experimentou isso, porque ele levou esporro. Pra ele melhorar, pra ele largar tudo isso, é porque ele teve a personalidade. E eu acho que isso tem que ser valorizado, porque não é fácil. Não é fácil. Você vê o Luan. Você vê o Luan, quanto tempo que não joga e continua sendo barrado aí, querendo entrar em jantar, furando fila. Meu irmão, não tomando consciência do que está acontecendo. O Gabriel Menino tomou. Sem dúvida, isso aí realmente é muito difícil. E um garoto, né? Estamos falando de um... Ele tinha o quê quando teve esse problema? 19, 20 anos? Eu acho. É muito difícil. E aí o cara se acha, né? O moleque, para se achar, é muito rápido. Realmente meritório. E é um baita jogador e está entregando para o Palmeiras, vai acabar sendo negociado por um valor muito elevado. Hoje mostrou de novo a competência. Concordo plenamente com você. Merece ser elogiado. Isso eu creio que seja uma coisa assim. Além do Palmeiras, do Abel, deve ter envolvimento de família nisso. Acho que alguém da família ou alguém, um empresário bom, tem um monte de empresário bom também, Claro. o ajudou. Porque isso não é uma coisa... sozinho é muito difícil o cara fazer. Uma pessoa só é muito difícil. Acho que foi um grupo de pessoas que se aproximou dele, ele teve essa felicidade e essa inteligência de aceitar. O Bruno falou que, né, da turma dele que subiu, todo mundo saiu, só ele que ficou, né? Mas ele foi o primeiro também a ser convocado para a seleção principal, né, campeão olímpico, tudo. Ele mesmo fala que o Abel conversou com ele. Lembra que quando o Palmeiras perde pro Chelsea e tem aqueles emojis de curtida no risada que ele manda pro Patrick de Paula? Lembra, Bruno? Um manda pro outro, porque o Palmeiras perdeu a final pro Chelsea, né? E aquilo pegou muito mal, né? A torcida do Palmeiras também cobrou ele, pegou ele algumas baladas. Mas ninguém cancelou. Porque hoje para cancelar é um segundo, né? Então deram a segunda chance. Aí ele retomou e tá jogando bem. Para mim ele foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. Jogou bem. Chegou agora uma soma para ele também, que é o Richard Rios, que veio do Guarani. Então, já bota uma pressão. Dá pra jogar os dois, né, Vamp? Não dá pra jogar, mas você sabendo, ali, você sabendo que tem uma sombra, você fica esperto ajuda, 2 vezes. Né? Ajuda. Ou talvez o Palmeiras até tenha projeto para negociar, porque ele deve ter proposta. Já tem convocação para a seleção brasileira. É um baita do jogador. Garoto, possibilidade dele ter proposta. E ele teve problema também no começo com o Abel, Flávio, não só a parte de fora de campo, de posicionamento, que ele não queria jogar de lateral direito. Deve lembrar bem. O Abel queria escalar ele de lateral direito e falou, não. Foi convocado ele quebrou alguns jogos ali, mas não, quero jogar na minha. E com a saída do Danilo e do Patrick de Paula, ele vem fazendo a dele bem.